Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí continuar o nosso estudo a respeito do regimento interno do TST. Vamos ver agora esse mapa mental aqui, olha só, o 4. Vamos falar sobre os ministros 4. Vamos falar agora, pessoal, sobre as convocações temporárias dos desembargadores dos TRTs. Pessoal, preste atenção nisso aqui. Em algumas circunstâncias previstas no regimento, o TST poderá convocar de forma temporária desembargadores do TRT para acudir o TST. O TST, então, em algumas circunstâncias, não está conseguindo julgar os processos e ele poderá convocar desembargadores dos TRTs para ajudá-los nessa tarefa. Muito processo para pouco ministro, então eles convocam esses desembargadores do TRT. Isso aí é uma convocação extraordinária. Mas também existe um outro tipo de situação que justifica a convocação, quando os ministros tiverem em uma situação de ausência temporária. Nessa circunstância, há a possibilidade também de desembargadores dos TRTs serem convocados. Agora, preste atenção. Esses desembargadores que são convocados, eles não se tornam ministros, tudo bem? Eles são convocados lá para o TST, ajudam ao TST no que for necessário, pelo tempo necessário, e depois voltam. Essa convocação ela é sempre temporária, tudo bem? Então, olha só, as considerações iniciais sobre isso, olha só o que diz. Ocorre a convocação, então, quando? Quando um dos desembargadores do trabalho de algum dos TRTs do Brasil é chamado para atuar nas turmas do TST, sempre temporariamente. Já posso te adiantar uma coisa importante. Quando esses desembargadores forem convocados, eles só poderão atuar nas turmas do TST. Eles não podem atuar nas sessões, não podem atuar no órgão especial e nem no tribunal pleno. O único órgão onde esses desembargadores convocados poderão desempenhar as suas atribuições nessa convocação é nas turmas. No TST existem 8 turmas, cada uma com 3 ministros, e eles poderão ser convocados para essas turmas. Vamos ver aqui, então, as duas hipóteses de convocação que o regimento estabelece, tá ok? Nós primeiro temos a hipótese de convocação nas ausências temporárias por período superior a 30 dias e nos afastamentos definitivos. Então, olha só, quando os ministros se ausentarem por um período superior a 30 dias ou forem afastados definitivamente, esses casos podem justificar a convocação desse desembargador do trabalho. Então, nessas ausências temporárias por período superior a 30 dias, por exemplo, o ministro pegou uma licença médica por 60 dias. Essa é uma situação que pode justificar essa convocação do desembargador. Ou imagina, por exemplo, que o ministro se afastou definitivamente. Por exemplo, ele se aposentou, se afastou definitivamente do TST. Essas duas circunstâncias, de acordo com o artigo 17, são as primeiras situações que possibilitam essa convocação dos desembargadores do TRT. A outra situação está prevista no artigo 18A. É até um acréscimo no regimento, esse dispositivo não existia, ele foi acrescido aí, e ele fala sobre a convocação excepcional. Olha só o que diz o artigo 18A. Excepcionalmente, poderá o Tribunal Superior do Trabalho convocar desembargador do trabalho para atuarem temporariamente em suas turmas. Essa convocação do 18A é a convocação na situação em que há acúmulo de processo, ou seja, as turmas do TST estão com muito processo, ok? Os ministros não estão conseguindo julgar aquele tanto de processo, então chamam os desembargadores, tá? Dos TRTs do Brasil, de qualquer TRT do Brasil, para ajudar. Depois que desafogar ali o trânsito de processo, eles voltam para os seus respectivos tribunais regionais do trabalho. Tudo bem? Então, essas são as duas hipóteses possíveis de convocação previstas no regimento. Agora, olha só, vamos ver aqui no nosso material, olhando aqui, quais são os órgãos competentes para realizar essas convocações e como é que é o procedimento para essa convocação. A regra é a seguinte, a regra está no artigo 17
do regimento. O desembargador do trabalho será escolhido pelo órgão especial. Como? Mediante escrutínio secreto e pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Então, essas convocações, em regra, são feitas por quem? Pelo órgão especial. O órgão especial tem 14 membros, tá ok? Então, esses 14 membros vão votar, tá? Mediante voto secreto, e será escolhido para ser convocado para o TST aquele que obtiver a maioria absoluta de seus membros. É interessante ver ainda o artigo 19, que ele complementa esse dispositivo, ao dizer que, na sessão do órgão especial que decidir a convocação, os ministros deverão ter cópias das nominatas dos desembargadores que compõem os tribunais regionais do trabalho para orientarem-se na escolha. Então, olha só, quando o órgão especial se reunir para fazer essas convocações, cópias das nominatas, dos nomes, mini currículos desses desembargadores do TRT vão ser distribuídos para os ministros que compõem o órgão especial, para que eles conheçam os desembargadores e possam se orientar na votação, para que eles possam ver ali quais são os ministros que mais, quais são os desembargadores que mais merecem serem convocados para atuar aí no TST. Então, essa convocação será feita pelo órgão especial, mediante escrutínio secreto em votação da maioria absoluta dos membros. E na hora dessa votação, nessa sessão do órgão especial para escolher esses desembargadores, o que vai acontecer? Os ministros do órgão especial vão receber essas nominatas para auxiliarem na sua escolha. Agora, essa é a regra. Pode acontecer agora que essa convocação se dê pelo presidente do TST, ok? O que é mais comum? Geralmente, o presidente do TST faz essa convocação e depois o órgão especial vai ratificar, vai referendar, vai confirmar essa convocação feita pelo presidente. Essa é a exceção, mas na prática tem se tornado a regra, tá ok? Mas aqui no regimento é a exceção. Olha só a exceção. Essa convocação também pode se dar de acordo com o artigo 18, olha só. O presidente do tribunal, o presidente do TST, poderá, em caso de urgência e quando inviável a imediata reunião do órgão especial, ad referendum deste, ou seja, sujeita à confirmação do órgão especial, convocar desembargador do trabalho para substituição de ministro afastado. Tá ok? Então, há essa possibilidade de o presidente do tribunal, de forma excepcional, fazer essa convocação em caso de urgência ou quando inviável a imediata reunião do órgão especial. Bacana? Só que neste caso, depois que ele fizer essa convocação estará sujeita à confirmação, a um referendo do órgão especial. Bacana? Agora, essa informação aqui também, ela é muito importante, pessoal. Em quais órgãos do TST esse desembargador convocado poderá atuar? Eu já falei para vocês, mas essa questão é muito importante, tá? O parágrafo único do artigo 17 é que estabelece que o desembargador do trabalho convocado só pode atuar nas turmas do TST. Ele não pode atuar em nenhum outro órgão, tudo bem? Ele só pode atuar nas turmas do TST, em qualquer uma das 8, onde houver a necessidade. Mas não pode atuar em nenhuma sessão, não pode atuar no órgão especial e nem no tribunal pleno, como eu já expliquei. E por fim, olha só, o artigo 93, parágrafo 1º, já estou adiantando para você essa disposição tão importante. Olha o que ela vai dizer. Da atribuição de processos ao desembargador convocado. Olha só o que diz. Os processos de competência das turmas, na hipótese de o relator afastar-se temporariamente do tribunal, por período superior a 30 dias ou definitivamente, serão atribuídos ao desembargador convocado para substituí-lo. Nós vimos que esse artigo 93, parágrafo 1º, olhando aqui, ele está citando a primeira hipótese de convocação, que é o afastamento temporário por período superior a 30 dias ou um afastamento definitivo, tá ok? Neste caso, preste atenção. Quando o desembargador convocado chegar ao TST, especificamente na turma, esses processos que estavam com esse ministro, que está ausente temporariamente ou que foi afastado definitivamente, serão dirigidos, serão
concedidos a esse desembargador. Ele vai ficar responsável por esses processos, tá ok? Olha só, eles serão aqui, ó, atribuídos ao desembargador convocado para substituí-lo. Cessada a convocação, ou seja, quando o prazo da convocação terminar, o relator ou o novo ministro titular da cadeira receberá os processos não solucionados, atribuídos ou distribuídos ao desembargador convocado. Então, preste atenção, vou fazer aqui um macete para você entender. Nós temos aqui o ministro que está ausente por prazo superior a 30 dias, ou que foi afastado definitivamente. Afastado definitivamente. Preste atenção, esse cara aqui, nessas duas hipóteses, ele pode ser substituído aí por um desembargador do TRT. Desembargador do TRT. Só que esse cara aqui, pessoal, ele vai atuar sempre temporariamente no TRT. Ele vai ficar no TST. Ele vai ficar no TST até quando? Pessoal, quando esse cara está ausente por período superior a 30 dias, essa ausência é temporária, como você sabe, né? Então, esse ministro aqui, que é o ministro relator, ele vai voltar ao TST. Ele volta ao TST, não é isso? Porque ele está apenas ausente temporariamente. Quando é que esse desembargador aqui vai cessar a sua convocação? Quando esse ministro voltar. Então, a primeira hipótese é essa aqui, ó. Quando é que vai ocorrer, vou pôr aqui, ó, a cessação da convocação. Quando é que ocorre a cessação da convocação? Volta do ministro relator, que é nessa hipótese aqui, ó, vou pôr aqui 1 para você saber quando que é. Mas, preste atenção, nessa outra hipótese aqui, pessoal, quando ele foi afastado definitivamente, ele volta para o TST, esse cara? Não. Outro ministro vai ser nomeado, seguindo aquele rito que nós já estudamos, tá ok? Primeiro você tem que ver se essa vaga pertence a um juiz de carreira, ao Ministério Público ou a um advogado. Aí vai seguir todo aquele processo. Esse novo ministro que está sendo nomeado vai substituir quem? Ele está substituindo, olha só, ele está substituindo esse ministro que foi afastado definitivamente. Então, quando esse novo ministro tomar posse, ocorrerá, então, a cessação da convocação do desembargador. Então, essa cessação da convocação pode se dar, então, ou pela volta do ministro, depois do término da sua ausência temporária, ou pela nomeação do novo ministro. E aí, os processos que estavam com esse desembargador, o que vai acontecer com esses processos, pessoal? Ele vai devolver para o ministro, que ele estava substituindo aí temporariamente, ou vai dar para esse novo ministro que agora ocupou o cargo no TST. Por isso que diz aqui, ó, cessada a convocação, o relator, no caso da ausência temporária, ou o novo ministro, no caso do afastamento definitivo, receberá os processos não solucionados, atribuídos ou distribuídos ao desembargador convocado. Tudo bem? Eu já adiantei esse dispositivo, que eu achei também interessante para o seu entendimento. Vamos fazer aqui 3 questõezinhas para a gente consolidar essa matéria. Olha só, deixa eu dar mais um zoom aqui para ficar um pouco melhor. Olha só a questão número 1. Nas ausências temporárias por período superior a 20 dias e nos afastamentos definitivos dos ministros, serão substituídos por desembargadores do trabalho, escolhido pelo órgão especial, mediante escrutínio secreto e pelo voto da maioria absoluta de seus membros. A questão está falsa por causa desse período aqui de 20 dias. O correto seria quanto? 30 dias. Somente quando for uma ausência temporária por período superior a 30 dias é que se justifica a convocação, ou nos afastamentos definitivos, ou naquela hipótese onde há acúmulo de processos, tá ok? São essas 3 situações que justificam a
convocação. Vamos fazer aqui a questão número 8. O desembargador convocado, após mais de 60 dias de atuação no TST, será automaticamente promovido para o cargo de ministro. Existe isso no regimento? O desembargador que foi convocado, se ele ficar mais de 60 dias no TST, ele vai se transformar em ministro automaticamente? Claro que não, isso não existe no regimento. Pode até ser, por uma coincidência, que o desembargador que foi convocado, ele seja um daqueles que compõem a lista que foi encaminhada ao presidente, e o presidente escolheu ele para se tornar ministro do TST, mas isso será apenas uma coincidência, porque uma coisa é a convocação. A convocação, o cara vai para o TST e volta para o TRT, tá ok? Outra coisa é ele se tornar ministro. Ele se torna, então, de fato, um membro do TST de forma definitiva. Mais uma questão aí, questão número 2, olha só. O órgão especial tem competência exclusiva para realizar as convocações? A questão está errada, porque nós vimos que, excepcionalmente, as convocações também poderão ser feitas pelo presidente quando em situações de urgência e quando não for possível a imediata reunião do órgão especial. Mais um e a gente termina esse exercício. 3. O desembargador do trabalho convocado atuará em todos os órgãos nos quais o ministro substituído seja membro. A questão está errada. Ele só pode atuar nas turmas do TST. Pessoal, o último mapa mental que nós vamos ver sobre esse material é o que trata sobre, olha só, o que trata sobre a aposentadoria e a disponibilidade. Nós vamos ver aqui, então, as regras gerais sobre aposentadorias e disponibilidade dos ministros do TST. Primeiro, vamos ver os tipos de aposentadoria. É importante você ver que as regras gerais de aposentadoria estão previstas no artigo 40, inciso 1, combinado com 93, inciso 6 da Constituição Federal. As informações que eu acho interessante para vocês é a seguinte. O ministro, pessoal, pode se aposentar por invalidez permanente, ok? Ele pode se aposentar, vamos dar aqui um zoom aqui para baixo, ele pode se aposentar compulsoriamente devido ao limite da idade ou voluntariamente pelo critério de idade ou pela combinação da idade com o tempo de contribuição. Isso aí você estuda lá no artigo 40. O artigo 40 da Constituição Federal, ele trata sobre as regras de aposentadoria para os agentes públicos, inclusive magistrados, membros do Ministério Público. A regra é igual. Só que a Lei Orgânica da Magistratura, ela fala também de um tipo especial de aposentadoria, ok? E disponibilidade aplicada aos magistrados que não tem essa mesma natureza. Essas aposentadorias aqui por invalidez, por limite de idade ou por idade e tempo de contribuição, a aposentadoria voluntária, elas são aposentadorias que são concedidas como direito ao magistrado depois dele atender os requisitos constitucionais. Essa aposentadoria e disponibilidade que eu vou tratar daqui a pouquinho com vocês são penalidades aplicadas ao ministro, aposentadoria compulsória e colocar ele em disponibilidade. Nós não vamos entrar em tantos detalhes nessas situações, porque isso é específico da LOMAN, da Lei Orgânica da Magistratura, e com certeza não cai na sua prova, tá ok? Vamos ver aqui primeiro a questão da aposentadoria por invalidez permanente do magistrado. Olha só, quando esse magistrado começa a dar indícios que ele não tem mais condição de trabalhar, ele pode ser sujeito a um processo de verificação de invalidez. Essa invalidez pode ser uma invalidez decorrente de algum problema mental ou algum problema físico. Esse ministro não consegue mais desempenhar suas atividades. Então, quando ele começa a dar esses indícios que ele não tem mais possibilidade de continuar a sua atividade como ministro, ele pode ser aposentado por invalidez. Essa invalidez permanente. Porque se for uma invalidez temporária, ele pode tirar uma licença e depois voltar. Mas se for uma invalidez permanente, bacana, ele será aposentado por invalidez. Mas essa aposentadoria por invalidez, ela não é automática. Primeiro tem que ter um processo que vai verificar essa invalidez. Ele vai passar por uma junta médica e essa junta vai dar um laudo sobre a possibilidade ou não dele continuar nas suas atividades. Então, como é que pode iniciar esse processo de verificação de invalidez? Olha só, isso é tratado no artigo 22. Na aposentadoria por invalidez, o processo respectivo, o processo de verificação de invalidez, terá início, pessoal,
a requerimento do próprio ministro, ou seja, o próprio ministro fala assim, pessoal, eu não dou conta mais de trabalhar, eu preciso me aposentar porque não dou conta, eu estou numa situação que essa doença que eu tenho me torna completamente inválido para continuar minha atividade como ministro. Ou o próprio presidente do tribunal pode, de ofício, ou seja, de iniciativa própria, ordenar a instauração desse processo. Ou o próprio tribunal pode deliberar e chegar a essa conclusão que é pertinente abrir o processo de invalidez relacionado a esse ministro. Então, esse processo que vai verificar a invalidez pode ser instaurado por uma dessas três formas. O próprio ministro solicita que seja aberto um processo para verificar a sua invalidez, de ofício o presidente do tribunal, ou o próprio tribunal, por meio de deliberação, pode ordenar a abertura do processo. O artigo 25 ainda fala de uma outra situação em que esse processo poderá ser instaurado. Olha só que interessante. Por isso que você tem que estudar aqui de forma sistemática o regimento, tá? O artigo 25 diz que, olha só, o ministro que, por 2 anos consecutivos, afastar-se ao todo por 6 meses ou mais para tratamento de saúde, ao requerer nova licença para igual fim, ou seja, nova licença para tratamento de saúde, dentro de 2 anos, deverá submeter-se a exame por junta médica para o quê? Olha só, para verificação de invalidez na coordenadoria de saúde do tribunal. Então, o artigo 25 fala sobre outra hipótese que exigirá a instauração de um processo de verificação de invalidez. Olha só como é que isso aqui funciona. Vamos imaginar que num período aí de 2 anos, então aqui temos 2 anos. E olha só, quando você lê aqui, ó, 2 anos consecutivos, tá ok? Então, 2 anos consecutivos. Então, esse período aqui de 2 anos, o ministro tirou várias licenças para tratamento de saúde nesse período. Se você somar todas essas licenças, olha só, 6 meses ou mais. Então, essas licenças aqui dão 6 meses ou mais, porque elas não precisam ser consecutivas, tá? Só que elas têm que estar dentro desse período de 2 anos. Beleza. Nos próximos 2 anos, se esse ministro pedir uma nova licença para a saúde, tá? Tem que ser licença para igual fim, ou seja, licença para tratamento de saúde, essa licença vai ser condicionada. Ou seja, antes dele ter o direito de tirar essa licença, ele vai ser sujeito ao processo de verificação de invalidez. Por quê, pessoal, que ele vai ser sujeito a esse processo? Porque ele está tirando muita licença para tratar da sua saúde. Então, isso parece indicar que esse ministro não tem mais condição de desempenhar suas atividades. Mas perceba, ele não vai ser aposentado aqui ainda por invalidez. Ele vai ser sujeito a essa avaliação, essa verificação de invalidez por junta médica oficial aí da Coordenadoria de Saúde do Tribunal. Tá ok? Conforme previsto aqui no artigo 25, tá ok? E aí, essa junta pode propor no final, se for o caso, né, se ela detectar isso, a aposentadoria por invalidez desse ministro. Agora, o artigo 23, vou dar um zoom aqui que dá para ver mais de perto, ele fala especificamente da situação em que essa invalidez decorre de uma incapacidade mental. Porque a invalidez, pessoal, pode ser de várias formas, né? Pode ser uma invalidez física, pode ser uma invalidez visual, enfim. Agora, se nós falarmos sobre a invalidez decorrente de uma incapacidade mental, por exemplo, o ministro teve um derrame e perdeu a capacidade cognitiva. Neste caso, então, o artigo 23 vai estabelecer regras específicas para essa situação. Olha só, o paciente, nesse caso, né, de incapacidade mental, deverá ser afastado imediatamente do exercício do cargo, até decisão final, devendo ficar concluído o processo no prazo de 60 dias. Então, esse processo de verificação de invalidez tem que ficar pronto no prazo de 60 dias e as suas faltas durante esse período serão justificadas. Ou seja, esses 60 dias que ele vai ficar afastado não são licença, são faltas justificadas, tá ok? Ele vai continuar recebendo normalmente, todos os seus benefícios serão garantidos. O 22, parágrafo único, ainda fala sobre essa hipótese. Neste caso, o presidente do tribunal nomeará curador ao paciente
sem prejuízo da defesa que esse queira apresentar. Porque talvez a incapacidade mental não é absoluta. O ministro pode ainda conseguir se defender. Mas, em todo caso, o presidente do tribunal vai nomear um curador, um representante para acompanhar esse processo em nome do ministro. Mas se o ministro tiver condição e quiser, ele pode também apresentar a sua defesa ou nomear um procurador, um advogado para isso, tá? Uma coisa interessante também é a que trata no artigo 24, que é quando o ministro se recusa a se submeter à perícia médica. Então, por exemplo, imaginemos que o processo de verificação de invalidez foi de ofício requisitado pelo presidente do TST. Quando esse processo ele é instaurado, o ministro tem que se submeter a essa junta médica oficial. No entanto, ele não é obrigado a isso. Ele não é obrigado a isso. Mas se ele se recusar a se submeter a essa junta médica oficial, vai ter uma consequência. O seu processo de verificação vai ser julgado apenas com as provas que foram obtidas. Por que ele não quis, por exemplo, se submeter a esse processo? Talvez ele ficou com medo de ficar constatado de praxe, né, que ele realmente não tinha condição de continuar no trabalho. E ele não quer sair do TST, por isso que às vezes ele não quer se submeter a esse processo de verificação, a essa junta médica oficial. Mas se ele não submeter, olha só o que vai acontecer. Artigo 24. A recusa do paciente a submeter-se à perícia médica permitirá que o julgamento da sua invalidez baseie-se em quaisquer outras provas, tá ok? Agora, outra coisa interessante também é sobre a junta médica, tá? Sobre a junta médica, esses médicos que comporão essa junta para analisar se esse ministro tem ou não capacidade de continuar o seu trabalho. Olha só o que diz o 26. A junta médica competente para o exame a que se referem os artigos 24 e 25 será indicada por qual órgão? Pelo órgão especial. E ela é formada por 3 médicos, dos quais, no mínimo, 2 devem ser médicos do TST. Tá ok? Então, o órgão especial vai indicar 3 médicos, dos quais 2, no mínimo, devem ser médicos do TST, devem ser servidores do TST. O parágrafo único vai dizer ainda que, caso o tribunal, na ocasião, não conte com 2 dos seus médicos em exercício, o presidente, ad referendum do órgão especial, providenciará a indicação de médicos de outros órgãos para integrar a junta. Tudo bem? Pessoal, o último ponto para tratar sobre isso é a relação à conclusão do processo de verificação de invalidez. Artigo 27 diz o seguinte: concluindo o órgão especial pela incapacidade do magistrado, o presidente do tribunal comunicará imediatamente a decisão ao Poder Executivo para os devidos fins. Tá ok? Então, se o órgão especial constatar nesse processo de verificação de invalidez que o ministro não tem condição de continuar trabalhando, ele vai comunicar o Poder Executivo para providenciar, então, a aposentadoria por invalidez deste ministro. Bacana? E aí, essa vaga vai ficar aberta, então, ele vai ser aposentado por invalidez permanente. Bacana? Tudo sobre a aposentadoria por invalidez, é isso aí que você precisa saber. Vamos falar agora, pessoal, sobre a aposentadoria compulsória. Isso aqui é interessante demais para a sua prova, tá? Você sabe que a aposentadoria compulsória, ela se dá quando você chega no limite de idade. O regimento diz que quando o ministro chega aos 70 anos de idade, ele deve ser aposentado compulsoriamente. No entanto, o regimento está desatualizado. A Constituição ela foi alterada em 2015 por meio da PEC da Bengala, né, a PEC 88 de 2015, que possibilitou que os ministros dos tribunais superiores pudessem se aposentar agora compulsoriamente aos 75 anos. Então, preste atenção. Se você olhar o regimento, ele vai estar dizendo que a aposentadoria compulsória vai ser com 70 anos. Diz o seguinte: o processo administrativo de aposentadoria compulsória de ministro da Corte deverá ser iniciado 30 dias antes que esse complete 70 anos. Só que, de acordo com a Constituição, cuidado, lá no artigo 100 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, essa idade hoje é de 75 anos. É de 75 anos, olhando aqui, inclusive para os servidores públicos. Os servidores públicos também, hoje, por causa de uma lei complementar que saiu lá no finalzinho de 2015, também
se aposenta agora com 75 anos compulsoriamente, tá bom? E por fim, pessoal, a aposentadoria voluntária, pelo critério de idade ou pela combinação da idade com o tempo de contribuição, aí você pode olhar lá no artigo 20, tá ok? Desculpa, no artigo 40 da Constituição. Pessoal, o outro tipo de aposentadoria e disponibilidade é essa aqui, ó, por interesse público. Nessas situações aqui, nós não estamos falando de uma aposentadoria ou disponibilidade que é direito do ministro. Não, nós estamos falando aqui de penalidades que serão aplicadas. Você provavelmente já ouviu falar e ficou indignado que alguns juízes ou alguns membros do Ministério Público, depois de fazer uma besteira na carreira, são expulsos da corporação, né, do órgão, da instituição, mas continuam recebendo para o resto da vida. Eles são aposentados compulsoriamente. Você se lembra daquele senador, Demóstenes, né? Há uns anos atrás, ele foi pego ali num escândalo de corrupção com Cachoeira, voltou para o Ministério Público de Goiás, mas depois de um tempo ele foi aposentado compulsoriamente, ganhando 20 e tantos mil reais por mês. É uma tristeza, mas essa aposentadoria compulsória ou disponibilidade tem natureza de punição, porque ele não está se aposentando por ter atendido os requisitos constitucionais. Ele está se aposentando ou sendo colocado em disponibilidade por causa de uma pena, por causa de uma transgressão, de uma infração que ele praticou. Eu até peguei aqui um pouquinho essa observação que é interessante para você. Olha só, vou ler aqui em amarelinho, vou dar até um zoom. Estas situações configuram-se como penalidades a serem aplicadas aos ministros quando, por exemplo, forem manifestamente negligentes no cumprimento dos deveres do cargo, tiverem procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções, ou devido à escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, ou cujo proceder funcional seja incompatível com um bom desempenho das atividades do Poder Judiciário. Tudo isso aqui, ó, são hipóteses previstas lá na LOMAN, na Lei Orgânica da Magistratura, que justificam essa aposentadoria ou disponibilidade por interesse público. Então, diz o artigo 28 que o Tribunal Pleno, esse que é o órgão competente para fazer isso, o Tribunal Pleno poderá determinar, por motivo de interesse público em escrutínio secreto e pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, a disponibilidade ou a aposentadoria de ministro. Apesar de não ter falado aqui expressamente, é por interesse público, tá? Assegurada tanto assim, claro, como a Constituição exige, a ampla defesa, tá ok? Então, não confunda essas hipóteses de aposentadoria aqui, que são direitos do magistrado, com essas aqui que são punições, tá ok? Vamos fazer aqui duas questõezinhas para nós terminarmos nossa aula 1. Olha só, essa questão caiu na FCC de 2012. O Tribunal Pleno, a questão número 1, pode determinar a aposentadoria ou disponibilidade de ministro do TST por motivo de interesse público, respeitados os seguintes requisitos. Quais são os requisitos, pessoal? Letra A, escrutínio secreto, voto da maioria absoluta dos membros do Pleno do TST e ampla defesa? Sim, nós acabamos de ler isso aqui, ó, são os requisitos, né? É o Tribunal Pleno, escrutínio secreto, maioria absoluta dos membros do Tribunal Pleno, né? E sempre assegurada a ampla defesa. Letra A já é o gabarito da questão, tá? Vamos fazer a questão número 5 e a gente termina a nossa aula 1 do curso. O ministro que, por 2 anos consecutivos, afastar-se ao todo por 6 meses ou mais para tratamento de saúde, ao requerer nova licença para igual fim dentro de 6 meses, deverá submeter-se a exame por junta médica para verificação de invalidez na Coordenadoria de Saúde. Essa questão está errada, pessoal, porque ao requerer nova licença para igual fim dentro de 2 anos e não dentro de 6 meses, como eu expliquei para vocês aqui, ó, dentro dos próximos 2 anos, se ele requerer outra licença para tratamento de saúde, ele vai ter que se submeter a exame por junta médica. E se dentro desses 2 anos aí, ele requerer uma outra licença? Não interessa, aí nesse caso ele não precisa se submeter à junta médica, é só se for a licença para igual fim. Bacana? Terminamos aqui o nosso primeiro módulo, a nossa primeira aula do curso com esse material. Foi um grande prazer estar com vocês. Te aguardo nas nossas próximas aulas. Tchau!